O canal Magnates Media se destacou no YouTube ao fazer dos seus web documentários uma experiência cinematográfica, consolidando um estilo único de produção, edição e animação que hoje servem de referência para canais de todos os nichos. E para alcançar esse alto nível de qualidade, eles contam não somente com uma equipe absurdamente competente, mas também com os softwares pagos mais completos da atualidade, que unidos criam cenas hipnotizantes como essa. Lego was born from fire and death, rising from the ashes to become the billion-dollar company it is today. On one hand, the story of Lego is an inspiring story of tenacity, family love, and quality craft. On the other, it's a tragic tale, rife with controversy, feuds, and sorrow. Mas a grande pergunta é, será que nós conseguimos replicar algo parecido com isso usando somente o CapCut e algumas gambiarrinhas criativas? É claro que a gente consegue, e para começar precisamos de um roteiro. Se você não sabe, esse já é nosso quarto vídeo fazendo esse estilo de edição do Magnates Media. E acabou se tornando um costume eu criar um roteiro similar ao original, mas usando referências aí do Chaves, e dessa vez não foi diferente. Ao invés de falar da Lego, vamos falar de uma empresa muito mais próspera e respeitada, Madruga Balões. Olha o balão! Então eu já escrevi aqui meu mini roteiro, mas antes de sair gravando, eu preciso garantir que eu vou ter todos os assets necessários para poder fazer as cenas. Então o nosso próximo passo é reunir o material. Como eu vou falar de balões, eu busquei vídeos relacionados a balão em todos os bancos gratuitos da internet. Além disso, também peguei várias imagens em PNG de alguns balões, e esses balões bonitinhos do Chapolin. Vou precisar também de uma nota de peso e uma imagem com várias notas de peso. E enquanto eu procurava, eu encontrei esse vídeo aí de um close nas notas, que com certeza vai me ser útil. E ainda na grana, também baixei esse montinho de moedas e algumas moedinhas caindo. Aí eu precisei também de um prego, de um par de mãos e de uma lâmpada, que eu encontrei facilmente no Google. Aí eu reuni também fotos de alguns dos personagens do Chaves. Aperta um pouquinho aí que tem mais coisa, editor. Precisei também de um sólido vermelho e de um radial vermelho e preto. Eu fiz ambos no Photoshop, mas você pode usar o Canva ou qualquer editor da sua preferência. Para fazer umas transições, eu peguei esse vídeo meio psicodélico do FreePic que eu acho que vai funcionar muito bem. E por fim, claro, também separei algumas cenas desse episódio dos balões, no caso de eu precisar usar. E ufa, reunido todo o material, finalmente chegou a hora da narração. Se você quiser, você pode usar um software à parte para gravar o áudio, mas nesse caso eu vou gravar direto no CapCut. Para fazer isso é só clicar aqui nesse microfone, aqui em dispositivo de entrada você confere se está selecionado o microfone correto, aí você coloca a sua voz no tom mais épico possível, aperta esse botão vermelho e começa a falar. E sabotagem. Terminei de gravar a narração, agora eu vou revisar e cortar todos os erros e pausas. Beleza, já cortei aqui o áudio, já coloquei marcadores para eu saber onde começa e termina cada cena. E agora sim, então vamos começar a primeira cena. Aqui na versão do Magnates, a primeira cena é basicamente um fundo vermelho e preto, que eu não consegui entender direito o que é, e a logo do Lego. E note que ele surge em camadas, ó, tá tudo escuro, aí primeiro passa o fundo e depois passa o logo, ó, como se fossem duas camadas diferentes. E também dá para notar aqui que tem vários filtros e efeitos nessa cena. Mas vamos por partes. Começando com o fundo, eu vou usar esse vídeo aqui que tem alguns balões. Como eu sei que ele vai durar até esse marcador, eu posso cortar o excesso, mas eu preciso mudar a colorização dele, né, para ele ficar num tom mais preto e vermelho. Se quiser, você pode vir aqui em filtros, buscar por Red, e tem aqui algumas opções de filtros vermelhos que você pode jogar direto na sua imagem. Mas eu acho melhor a gente fazer isso mexendo aqui nos ajustes. Primeiro eu vou vir aqui em curvas, aí eu vou descer aqui na curva verde, vou pegar os dois pontos e puxar sentido à direita aqui, ó. Mesma coisa eu vou fazer com a curva azul. Para dar uma escurecida, aqui na curva de luma a gente também vai puxar, mas não vamos puxar até o final, não. E por fim, na curva do vermelho, a gente faz um pontinho no meio, puxa um pouquinho para baixo aqui. Agora eu vou vir na aba básico e vou começar diminuindo um pouquinho a saturação. Aí aqui na parte de claridade, para deixar essa imagem ainda mais escura, porque ela ainda tá muito clara, a única coisa que eu vou aumentar um pouco é o contraste. Todo o restante a gente vai diminuindo até chegar no resultado satisfatório. Beleza, já ficou num tom interessante e agora a gente precisa de uma logo. A minha ideia é fazer uma logo igual da Lego, só que escrito Madruga. Então eu fui no site da fonte e baixei a fonte do Lego gratuitamente. O problema é que a logo tem duas bordas, uma borda preta e uma borda amarela por cima. E no CapCut não tem como fazer isso. Ou será que tem? Vou vir aqui na aba texto e puxar um texto padrão na timeline. Aqui eu vou escrever Madruga e vou usar a fonte Lego que eu baixei. Aumentar um pouquinho o tamanho. Primeiro a gente precisa da borda
borda preta. Então ainda aqui na aba básica eu vou descer um pouquinho e marcar aqui a opção traço. Aqui na cor eu seleciono a cor preta e em espessura eu escolho qual que vai ser a grossura. Eu acho que aqui no 40 tá muito bom. Agora, para adicionar a borda amarela por cima, a gente vai fazer uma pequena gambiarra. Segurando a tecla Alt, eu vou clicar aqui no texto e arrastar para cima para duplicar ele. Aí eu vou selecionar a track de baixo, vou voltar aqui na borda, só que eu vou mudar o preto para amarelo. Agora aqui em espessura eu vou aumentar um pouco e tadã! Como a borda da track de baixo é maior, ela vai vazando ali por trás e dá a impressão de que a palavra tem duas bordas. E beleza, já temos aqui a nossa logo. Agora, para dar andamento, a gente tem que animar tanto a entrada do fundo como a entrada da logo. Mas antes de fazermos essa animação, tem uma coisa muito simples que você pode fazer que vai me deixar muito animado. E sim, claro que é a sua inscrição nesse canal. Se você chegou aqui hoje e tá gostando desse vídeo, saiba que temos mais como esse aos quilos aqui no canal, só aguardando o seu consumo. E para as feras que já viram todos os vídeos, não temas, porque toda semana sai vídeo novo. Então clica no like e se inscreve para não perder nada, e de quebra você ainda ajuda o canal a chegar a mais pessoas. E calma, não pula que eu só quero lembrar rapidinho que temos também a área de membros, onde você tem acesso a uma penca de benefícios, incluindo vídeos absurdamente exclusivos. Tudo isso pela merreca de R$ 4,99, mais barato que um balão. Agora sim, vamos começar animando a entrada do fundo. Como a gente sabe que o fundo entra um pouquinho antes da logo, eu vou dar um espaço aqui de 10 frames mais ou menos. Vou selecionar a track do fundo, vou colocar a agulha aqui no começo e aqui na aba vídeo eu vou marcar um keyframe em Transformar 2. Vou pular aqui 50 frames e marcar mais um keyframe em Transformar 2. E lembrando que nessa etapa você não precisa ser exato na colocação dos keyframes. Isso aí você pode ir ajeitando melhor depois. Agora sim eu volto a agulha aqui no primeiro keyframe, vou vir aqui no elemento escala e vou puxar até o final aqui, aumentar em 500%. E só fazendo isso a gente já tem essa animação. Mas note que tá uma animação meio truncada, ela não tá muito fluida. E para melhorar isso, precisamos ajustar a temida curva de velocidades. Para abrir ela, você pode clicar com o botão direito na track e clicar aqui em mostrar animação de velocidade variável, ou pode usar o atalho Alt K. Como o único elemento que a gente movimentou aqui foi a escala, eu vou clicar aqui na aba de escala para abrir ela, e aqui é onde eu posso trabalhar essa curva. A princípio, eu vou selecionar um dos keyframes e vou clicar aqui nesse botãozinho de curvas pré-definidas. Como eu quero que a imagem entre mais rápido e vá parando mais devagar, eu vou selecionar essa opção saída cúbica. Dessa forma, a maior parte do movimento acontece aqui no começo da animação. Para atenuar ainda mais essa entrada, eu posso clicar aqui nessa bolinha azul e puxar ela ainda um pouco mais aqui para a esquerda. Olha só como ficou muito mais interessante. Beleza, na sequência vamos animar a logo. Para ficar mais fácil, a gente pode selecionar as duas tracks e transformar em um clipe composto usando o atalho Alt G? Poder pode, mas fazendo isso, quando a gente aumentar muito a escala da logo, note que ela vai perdendo qualidade, olha só. Note que dá pra ver aqui o serrilhado dos pixels, ó, e essa é uma desvantagem do clipe composto. Então nesse caso, eu acho melhor a gente trabalhar com as tracks de texto mesmo, porque usando as tracks de texto, eu posso aumentar o tamanho que eu quiser, que ele não perde nada de qualidade, dá uma olhada. Não fica pixelado. Vou colocar a agulha aqui no começo das duas tracks, e aqui em texto básico eu vou marcar um keyframe em Transformar 2 nas duas. Vou pular aí 40 frames, e novamente vou marcar um keyframe em Transformar 2 nas duas. Agora eu volto a agulha aqui no primeiro keyframe, e eu vou colocar 4000% de escala e rotação 20 graus. Mesma coisa aqui embaixo, 4000%, 20 graus. E só fazendo isso a gente já tem essa animaçãozinha pronta. Aí novamente eu vou abrir a curva de velocidades, e aqui a gente movimentou tanto escala como rotação. Então aqui na parte de escala eu vou selecionar um keyframe, vou abrir as curvas predefinidas e colocar a saída cúbica. Mesma coisa eu faço aqui no elemento girar. E é claro que eu preciso repetir esse mesmo padrão para a track de texto de cima, senão as movimentações vão ficar diferentes. Então eu também vou selecionar de escala e colocar a saída cúbica, e também vou selecionar girar e colocar a saída cúbica. E agora sim já está muito mais interessante. Agora a gente precisa colocar alguns efeitos para dar essa aparência mais característica. E vamos começar colocando um efeito que passa essa aparência de imagem de televisão antiga. Para isso eu vou vir aqui na aba Efeitos e eu vou buscar por linhas de TV. Eu acho que esse aqui é o que me atende melhor. Eu vou arrastar aqui por cima de tudo na timeline, e aqui nos detalhes eu vou diminuir um pouco a velocidade. Outro efeito que também é usado aqui é o efeito de ruído. Então aqui na aba Efeitos eu vou buscar ruído e vou arrastar esse barulho escuro também aqui por cima de tudo na timeline. E para dar mais um pouquinho de textura, eu também vou usar esse efeito ruído
Vou arrastar aqui por cima de tudo, vou dar uma diminuidinha aqui. E por fim eu queria colocar também uma vinheta escura nas bordas dessa imagem. Para fazer isso é só vir aqui em ajuste, aí eu vou arrastar uma barra de ajuste personalizado por cima de tudo. Aqui em básico eu vou descer em vinheta e vou arrastar um pouco para a direita. Olha só como já deu uma escurecida nos cantos. E assim já temos a nossa primeira cena pronta. Com a primeira cena pronta a gente já pode começar a pensar na próxima cena. Mas antes precisamos fazer a transição. A transição usada no vídeo original é uma espécie de um flash retrô, dá uma olhada. Tem algum momento que aparece essas linhas estáticas, enfim. E para isso eu vou usar esse vídeo meio psicodélico. Eu vou puxar ele por cima de tudo aqui na minha timeline. Vou posicionar um frame legal aqui que vai ser o frame da transição. Aí com a agulha aqui bem no meio eu vou contar 3 frames para frente e vou apagar o resto. Volto a agulha no meio, conto 3 frames para trás e apago o resto. Só que para dar um tchan, a gente vai selecionar essa track da transição, vai abrir a aba mistura e vai usar o modo iluminar. Dessa forma ela não cobre a imagem, olha só. Agora sim vamos começar a segunda cena. Aqui no vídeo do Magnates, a segunda cena é um fogaréu ao fundo com as palavras Fire and Death escrito em vermelho bem grande no centro da tela. Então vamos começar pelo fogo. Vou vir aqui em mídia, biblioteca e na barra de busca eu vou buscar Fire. Essa primeira opção me parece ótima, vou arrastar para minha timeline e como eu sei que ela tem que durar até esse marcador aqui, é só cortar o excesso. Agora eu preciso tirar a cor do fogo. Para isso eu vou vir aqui em ajuste e em básico eu vou zerar a saturação. Agora eu posso vir aqui nas curvas e para dar um pouquinho mais de destaque pro fogo, eu vou fazer um ponto aqui no meio e puxar a curva de luma um pouquinho para cima. Joia. E por fim vou voltar aqui em básico e também vou colocar uma vinheta escura nos cantos. Só que nesse caso tem uma coisinha que eu vou fazer diferente. Como ao invés de Fire and Death eu falo um prego e uma ideia, eu quero adicionar um prego e uma lâmpada nessa imagem. Eu já tenho os assets, vou puxar os dois aqui para minha timeline, tanto o prego como a lâmpada, vou ajeitar eles no lugar e eu também vou dar um ajustezinho na cor para ficar nesse mesmo tom do fogo para não destacar tanto assim. Já dei uma ajustada aqui na cor, agora eu quero dar a impressão que eles estão flutuando na tela, eu não quero que eles fiquem parados aqui. Então para isso eu vou transformar as duas tracks em clipes compostos, clicando e usando o atalho Alt G. Agora eu vou vir aqui na aba Efeitos e eu vou buscar um efeito que se chama Pêndulo. É esse efeito aqui, eu vou arrastar por cima da lâmpada. Aqui nos detalhes eu vou zerar a torção, vou diminuir um pouco a força e velocidade e faço a mesma coisa com a track do prego. Agora fica faltando adicionar um texto. Vou vir aqui na aba Texto, arrastar um texto padrão na minha timeline e nesse caso eu vou escrever um prego, uma ideia. E aqui em fonte eu vou selecionar a fonte Impact, que é uma fonte bem grossa, bem visível. Vou aumentar um pouco o tamanho. Como o acento do E tá encostando aqui na palavra de cima, eu não acho isso legal, eu posso vir aqui em linha e aumentar um pouquinho, ó, até separar. Perfeito. Agora eu vou vir aqui na aba Efeitos e vamos escolher um modelo que se pareça um pouco com o que foi usado no vídeo do Magnates. Eu achei esse aqui bem legal, eu vou usar esse mesmo. E agora a gente tem que animar a entrada desse texto. Note aqui no clipe do Magnates Media, ele entra letra por letra. E para fazer algo parecido, a gente pode selecionar a track de texto, vir aqui em animação e escolher essa animação tipo 1. Eu posso até aumentar aqui o tempo dela para 1 segundo. E agora a gente tem que jogar alguns efeitos nessa cena. Como eu sei que também tenho linhas de TV aqui, eu não preciso puxar um efeito de novo. Eu posso vir aqui no efeito que já está na minha timeline, clicar aqui na bordinha e puxar para a direita para deixar ele um pouquinho mais comprido, durando até aqui a minha segunda cena. Vou fazer a mesma coisa com o efeito de ruído e eu também quero adicionar esse barulho escuro na minha segunda cena, só que eu não queria que ele ficasse por cima de tudo. Eu queria que ele ficasse por baixo da letra. Então é mais fácil eu vir aqui em efeitos, encontrar esse efeito novamente e arrastar ele direto na track do fogo. Dessa forma ele aparece somente lá no fundo. E beleza, já temos pronto a nossa segunda cena. Aí seguindo aqui o nosso exemplo, depois disso tem uma transição de afastar e entra a nossa terceira cena, onde aparece uma imagem com vários dólares, umas moedinhas voando, logo depois entra uma peça de Lego, note que tudo em camadas, e ali dos lados surgem uns montinhos de moedas. Então nesse caso, primeiro a gente vai montar a terceira cena, depois a gente faz essa transição de afastar. Nesse caso eu vou usar essa foto aqui com várias notas de peso mexicano, vou aumentar um pouco o tamanho para ele ocupar a tela toda. Agora, tal qual a gente fez com os balões, vou ter que dar uma ajeitadinha nas cores para ela ficar também num tom mais vermelho e preto. Beleza, tá ajustado, agora a gente vai ter que animar a entrada. Vou colocar a agulha aqui no começo da track e em vídeo básico vou criar um keyframe em Transformar 2. Vou pular 10 frames, vou criar mais um keyframe em Transformar
Transformar 2 e vou arrastar a agulha até o final da track aqui e criar um terceiro keyframe em Transformar 2. Agora eu vou colocar a agulha no primeiro keyframe, vou aumentar a escala aqui para uns 300%. E aqui em girar, eu vou girar 5 graus para a direita. No segundo keyframe, eu vou colocar a escala em 200% e a rotação eu vou deixar em 0. E por fim, aqui no último keyframe, eu deixo ele na escala original, que era de 120%, porque a gente teve que aumentar um pouquinho para ele pegar a tela toda. E assim já temos essa pequena animação, só que sim, ela tá meio truncada. Então, novamente, eu vou entrar na curva de velocidades e vou dar uma ajeitadinha. Beleza, já deu uma melhoradinha aqui na animação, agora a gente vai animar as moedinhas caindo, que é a segunda coisa que aparece na cena. Então, eu vou arrastar o PNG dessas moedinhas caindo aqui na minha timeline. Aqui em opacidade, eu vou deixar mais ou menos uns 60% para ela ficar um pouco mais opaca. Vou vir nas curvas escurecer um pouquinho ela. E aqui no preview mesmo, eu vou clicar aqui no cantinho e vou aumentar o tamanho. Agora eu vou clicar, arrastar ela para cima para deixar alinhada a parte de baixo aqui do vídeo com a parte de baixo da imagem. Aí eu vou colocar a agulha aqui no começo da track, vou vir em vídeo básico e marcar um keyframe em Transformar 2. Coloco a agulha aqui no final da track e aqui no preview mesmo eu clico nas moedinhas e puxo elas para baixo. Assim a gente já tem esse efeito. Com essa animação pronta, eu vou selecionar a track dela e vou apertar Alt G para transformar em um clipe composto. Assim eu posso movimentar ela, aumentar, diminuir sem interferir nessa animação que já está pronta. Como essas moedas aparecem entre o fundo e os balões, eu vou pular aqui uns 5 frames mais ou menos e vou arrastar as moedinhas caindo aqui para ter esse respiro entre um e outro. Agora eu vou colocar a agulha no começo da track aqui das moedas, vou vir em vídeo básico, marcar um keyframe em Transformar 2. Vou pular 20 frames, marcar outro keyframe em Transformar 2. Aí volto a agulha aqui no primeiro keyframe e aumento um pouquinho a escala aqui, acho que 200% tá bom. Aí assim a gente já tem o fundo entrando e logo depois as moedas. Só que eu não quero que as moedas apareçam assim do nada, não fica legal. Então para dar uma suavizada nessa entrada, a gente seleciona aqui o clipe composto, coloca a agulha no começo da track e aqui em vídeo básico eu vou descer e marcar um keyframe aqui em opacidade. Vou pular 5 frames e marcar um outro keyframe em opacidade. Volto a agulha no primeiro keyframe e zero a opacidade. Assim ela entra um pouco mais suavizada, olha só. E logo depois, na sequência, entra essa peça gigante de Lego. Só que no nosso caso, eu quero que entrem esses balões muito charmosos do Chapolin. Então eu vou arrastar a imagem aqui para minha timeline, vou cortar aqui todo o excesso e vou ajeitar os balões aqui no que seria a posição final deles. Claro, também vou dar uma ajeitadinha nas cores. Como eu quero que ele entre depois das moedas para dar essa impressão de que tem uma câmera afastando, novamente eu vou pular aqui 5 frames e cortar esse restinho que tá para trás. Beleza. Agora é animar a entrada deles. Com a agulha no começo da track, vou vir aqui em vídeo básico, criar um keyframe em Transformar 2. Vou pular aí uns 50 frames mais ou menos e criar outro keyframe em Transformar 2. Volto a agulha no primeiro keyframe e vou aumentar a escala aqui para 4000%. Gigante. Mas como eu também quero que ele entre mais rápido e freie mais devagar, eu também vou dar uma ajeitada aqui na curva de velocidades. Show de bola, hein? Já tá pegando formato aqui a nossa cena. E por fim, a gente precisa dos montinhos de moedas nas laterais. Para isso, eu já tenho aqui esses montinhos de moedas. Vou arrastar aqui na minha timeline. E para já também vou dar uma ajeitadinha aqui nas cores. E vou colocar a agulha aqui no final para eu poder ter uma noção melhor de onde vai ser a posição final das moedas. Para fazer o outro lado, é só duplicar a track, segurando o Alt, clicando e arrastando para cima. Pego o segundo montinho e arrasto aqui para o outro lado. Agora é animar a entrada delas também. Como elas aparecem depois do balão lá no finalzinho, eu vou deixar mais ou menos uns 30 frames de diferença e vou cortar o que está à esquerda. Agora eu vou marcar um keyframe em Transformar 2 nas duas tracks, aqui no começo da track. Vou pular aí 30 frames para frente e marcar novamente um keyframe em Transformar 2 nas duas tracks. Volto a agulha aqui no primeiro keyframe, vou aumentar a escala aqui na faixa dos 400% e vou arrastar as moedinhas aqui para fora. Mesma coisa com a track de baixo, 400%, arrasto aqui para fora. Joia, agora eu só vou dar uma ajeitadinha na curva de velocidades. Para dar um tchan, eu acho legal a gente desfocar um pouquinho essas moedas usando o efeito de desfoque. Vou vir aqui em efeitos e vou buscar aqui desfoque. Aí é só selecionar aqui o que te atende melhor. Vou arrastar aqui por cima de uma das tracks da moeda e vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar na faixa do 15 de desfoque só. Mesma coisa para outra track de moeda. Beleza, já temos nossa animação, mas para finalizar a gente tem que jogar alguns efeitos. Se você notar, ó, lá atrás ficam passando algumas pequenas faíscas. Então a gente vai vir aqui na aba efeitos e vai buscar por Spark. Eu acho que esse aqui vai atender muito bem, mas eu não quero que ele fique por cima de tudo, eu quero que ele fique só nas notas. Então eu vou arrastar ele na track das notas. Assim ficam passando as faíscas ali no fundo, ó. Muito bem, só que para finalizar
finalizar, a gente ficou devendo a transição de afastar entre a segunda cena e a terceira. Agora com as cenas prontas ficou mais fácil fazer. Eu vou selecionar aqui todos os elementos da minha segunda cena e vou transformar em um clipe composto com o atalho Alt G. Vou fazer a mesma coisa com os elementos da terceira cena. Agora que a segunda e a terceira cena estão resumidas em uma track só, fica muito mais fácil colocar uma transição. Então vou vir aqui em transições, aqui do lado eu venho em câmera e eu vou arrastar essa transição aqui a afastar na junção entre uma track e outra. Para ficar uma transição mais acentuada, eu posso vir aqui em duração e aumentar ao máximo e muito facilmente já temos aqui uma transição bem maneira de afastar. E novamente, quando vai mudar para a próxima cena, eles usam essa transição de flash aqui. Para fazer isso é muito fácil, a gente pode simplesmente duplicar essa que a gente já tem segurando o Alt, clicando e arrastando, mas para não ficar todas exatamente iguais, eu posso aumentar ela aqui e usar outro trecho como transição. Beleza, resolvido isso, podemos começar a quarta cena, que como a gente pode checar aqui, ó, tem uma nota de dólar passando ao fundo lá, bem perto da câmera, com um texto vermelho que entra e depois é trocado por um outro texto, fora que também tem vários efeitos na tela. Para o nosso background, eu vou usar esse vídeo aqui dos pesos passando. Eu vou arrastar ele na minha timeline, porém eles estão passando muito rápido, eu queria que fosse um pouquinho mais devagar. Então eu vou selecionar a track, vou vir aqui na aba velocidade e vou diminuir aqui para 0.5. E agora, claro, eu vou dar aquela ajustadinha nas cores. Beleza, agora para adicionar o texto, a gente pode simplesmente copiar aquele texto que a gente já tem feito para não ter que fazer do zero. Para isso, eu vou vir aqui nesse clipe composto onde tem esse texto e vou clicar duas vezes para entrar no clipe composto. Uma vez aqui, eu vou selecionar o texto e vou apertar Ctrl C. Clico nessa setinha aqui para voltar para minha timeline, coloco a agulha no lugar e aperto Ctrl V. Aí é só mudar aqui o corpo do texto. A franquia milionária. Vou ajustar um pouquinho aqui o tamanho. Só que nesse caso o texto entra e depois ele também sai, ó, letra a letra para poder entrar o próximo texto. E antes mesmo do primeiro texto sumir por completo, ó, já tá aparecendo o segundo texto. Beleza, então voltando aqui pro nosso texto, ele já tá com uma animação de entrada de 1 segundo, mas eu vou diminuir aqui para 0.7 porque senão mal vai caber a animação de saída. Aí eu venho aqui na aba saída e também escolho a saída tipo 1, deixando também em 0.7 segundos. Agora a gente vai duplicar esse texto segurando o Alt, clicando e arrastando aqui para cima. E como o segundo texto entra antes do primeiro acabar, eu vou deixar ele um pouquinho por cima aqui. Só vou mudar o corpo para a frase que é hoje e aumentar um pouquinho aqui o tamanho. E já temos esse resultado. A franquia milionária que é hoje. E aqui novamente a gente vai precisar colocar alguns efeitos para dar esse visual mais característico. Como eu sei que eu vou usar todos os efeitos que eu usei lá no começo do vídeo, ao invés de eu fazer tudo de novo, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar todos eles, aí segurando o botão Alt, eu clico e arrasto aqui pra frente, criando uma cópia deles. Aí eu só coloco a agulha aqui onde acaba a cena e apago os excessos. Dessa forma eu ganho muito tempo. Agora seguindo aqui o nosso exemplo, tem esse corte seco, onde aparece esse senhor sorridente em um fundo vermelho. Aí note que tem uma pequena animação da imagem do senhor diminuindo o tamanho. Essa aqui é fácil de fazer. Primeiro eu preciso de um sólido vermelho, então já vou arrastar aqui na minha timeline, cortar aqui para ele durar só até onde tem que durar. Só que no lugar daquele idoso simpático, eu vou usar essa foto magnífica do Seu Madruga. Para remover esse fundo, eu vou selecionar a track e vou vir aqui em vídeo, remover o plano de fundo e marcar aqui a opção remoção automática. Maravilhoso! Vou posicionar ele aqui no lugar e agora vou dar aquela ajeitadinha na cor para ficar num tom mais condizente. Beleza, por fim é só fazer a animaçãozinha dele diminuindo. Seleciona a track, coloca a agulha aqui no começo, vem em vídeo básico e cria um keyframe em Transformar 2. Aí eu coloco a agulha no final da track e novamente crio um keyframe em Transformar 2. Volto a agulha aqui no primeiro keyframe e aumento um pouquinho a escala. E para finalizar eu queria jogar aqui o efeito linhas de TV. Como a gente já tem esse efeito aqui na cena anterior, é só selecionar ele, clicar aqui na bordinha e esticar até o final dessa cena. Maravilha! E seguindo aqui nosso vídeo original, novamente tem uma transição de afastar, onde entra esse radial vermelho que fica girando, logo depois entra esse par de mãos e na sequência esse boneco Lego gigante. Então vamos lá, hora de fazer a nossa quinta cena. Eu já tenho aqui o radial pronto, vou arrastar na timeline, vou cortar para ele durar só até onde tem que durar e claro, vou aumentar o tamanho para ele cobrir a tela toda. Para fazer o efeito de rotação é muito simples, a agulha no começo da track, vem em vídeo básico, marco um keyframe aqui em girar. Aí eu coloco a agulha no final da track, marco novamente um keyframe em girar e aumento aqui para 20 graus. Que assim já temos esse movimento. E na sequência vamos adicionar então as mãos. Eu tenho o asset de mãos aqui, vou colocar na timeline e sim, vou dar aquela ajeitadinha nas cores. E agora vamos animar ela novamente usando os keyframes. Primeiro eu ajeito ela aqui onde vai ser
ser a posição final dela. Aí eu coloco a agulha no começo da track, venho em vídeo básico e marco um keyframe em transformar 2. Vou pular aqui 30 frames pra frente e marcar outro keyframe em transformar 2. Volto a agulha no primeiro keyframe e vou aumentar a escala da mão até ela sumir da tela. Eu acho que uns 650% tá ótimo. Assim já tem a animação dela entrando, mas sem demora eu já vou entrar na curva de velocidades e dar aquele tratamento. Agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que com os balões. Tem essa imagem aqui com alguns balões, eu vou arrastar na minha timeline, dar uma ajustadinha nas cores, vou colocar ele aqui onde vai ser a posição final dele, vou dar aqui uns 10 frames de diferença entre a mão e o balão, e agora é só fazer a animação de novo. Agulha no começo da track, keyframe em transformar 2, pula 30 frames, keyframe em transformar 2 novamente, volta a agulha pro primeiro keyframe e aumenta o tamanho aqui na faixa de uns 700%. E já temos esse resultado. E claro, antes de seguir a gente também tem que jogar alguns efeitos aqui. Eu quero colocar uma vinheta aqui, mas somente no fundo, eu não quero que pegue a tela toda. Eu poderia vir aqui na track do radial, vir em ajuste e colocar uma vinheta? Até dá, só que a vinheta não vai ficar tão legal, porque essa imagem do radial, ela não é do tamanho da tela, ela é uma imagem quadrada. Então para isso, eu vou duplicar essa camada de ajuste que eu sei que já tem a vinheta pronta, segurando o Alt, clicando e arrastando aqui para frente. Agora para ela pegar somente o fundo, eu vou arrastar ela aqui para baixo, de forma que ela fique somente acima do fundo. Show! Aí novamente eu quero que fique aqueles foguinhos voando, então eu vou jogar o efeito faísca aqui por cima de tudo. E lembrando sempre de vir aqui nos detalhes e dar uma ajustada. E para dar mais um tchanzinho, eu queria jogar um efeito de névoa no fundo, bem sutil. Então eu vou vir aqui na aba efeitos, vou descer aqui na categoria natureza, achei esse neblina aqui que parece bem interessante, eu vou arrastar só por cima da track do radial, e aqui em atmosfera eu vou deixar na faixa de uns 10, velocidade também na faixa de uns 10. Beleza, o que a gente ficou devendo aqui? Uma transição de afastar entre essa cena e essa. E novamente para funcionar a gente tem que transformar as nossas cenas em clipes compostos. Então eu vou selecionar aqui toda a cena anterior e transformar em um clipe composto com o atalho Alt G, e a mesma coisa com a cena atual. Agora que cada cena é só uma track, é muito mais fácil. A gente vem aqui em transição e arrasta a transição a afastar na junção entre uma track e outra. Podemos até vir aqui e aumentar para 1 segundo de duração. E plau! Temos aqui a nossa transição. Ao final dessa animação tem mais uma transição rápida com flash, olha só. E começa as nossas cenas com texto, onde tem um padrão aqui de ter um vídeo no fundo e um texto em vermelho escrito no meio da tela. Isso acontece uma vez, 2 e 3. Então beleza, para fazer a transição a gente já aprendeu, é só copiar essa que a gente já tem pronta. E para não ficar todas iguais, eu posso arrastar aqui e usar outro trecho dela. Beleza, aqui no nosso roteiro, a primeira cena é para simbolizar alegria. E para isso eu vou usar um trecho desse pequeno vídeo de criança se divertindo com balões. Nesse caso eu preciso que a cena tenha esse tom mais dark, mais obscuro, e claro que eu vou fazer isso mexendo aqui nos ajustes. E agora a gente tem que adicionar os textos, e como eu já tenho eles prontos, eu não preciso fazer de novo, é só copiar e colar. Vou entrar aqui no clipe composto que tem os textos, vou selecionar um deles e apertar Ctrl C. Clico aqui na setinha para voltar para a timeline, coloco a agulha aqui no local e aperto Ctrl V. Seleciono o texto, eu venho aqui em animação, e a animação de saída eu vou tirar. Então eu venho na aba saída e clico aqui nesse botãozinho. E o corpo do texto eu mudo para alegria. Vou aumentar o tamanho da fonte e perfeito. A próxima cena é amor familiar, então eu vou colocar essa foto aqui do Kiko e da Dona Florinda. Também vou dar uma ajeitadinha nas cores e eu posso simplesmente duplicar esse texto aqui segurando o Alt, clicando e arrastando para o lado. Aí é só mudar o corpo do texto para amor familiar. Posso diminuir um pouquinho, show. E aí pra terceira cena, onde eu falo das bexigas bonitas, eu vou adicionar um trecho desse vídeo aqui. Já dei uma ajeitadinha nas cores, fica faltando só o texto. Vou duplicar esse texto aqui, segurando o Alt, clicando e arrastando pro lado, e vou mudar aqui pra bexigas bonitas. E agora faltam os efeitos. Como eu sei que eu vou repetir esses efeitos que eu usei no começo, eu posso selecionar eles, apertar Ctrl C, vir aqui onde começam as minhas cenas e apertar Ctrl V, ajeitando aqui pra ficar do tamanho exato das 3 cenas. Só que nesse trecho aqui eu também queria adicionar o efeito de faísca. Então eu vou vir aqui novamente na aba efeito, buscar por Sparks e vou arrastar esse efeito faísca aqui por cima de todos os outros. Assim já temos esse resultado. Amor familiar e bexigas muito bonitas. Quase lá, hein? Vamos começar agora a nossa cena final. A cena final começa com mais uma transiçãozinha dessa de flash e a cara de um senhor pensativo. Logo depois entra um labirinto e por fim mais uma sequência de 3 palavras, só que dessa vez todas elas com essa fumaça ao fundo. Perfeito. Começando com a transição, então a gente pode simplesmente duplicar essa que já existe e puxar pra cá pra usar um outro trecho do vídeo. Só que no lugar de um anônimo qualquer pensativo, eu queria colocar um videozinho do Seu Madruga
pensativo. E para isso eu já extraí esse trecho aqui do episódio dos balões. Vou remover o fundo, vindo em vídeo, remover o plano de fundo, remoção automática, e vou arrastar ele aqui pro cantinho para esconder esse logo do SBT que eu não quero que apareça no vídeo. Só que vazou um pedaço da Chiquinha aqui, eu também não queria isso. Então para tirar daqui a gente vai usar uma máscara. Vou selecionar a track, vou vir em vídeo, mascarar, clicar aqui em adicionar máscara, vou escolher essa dividir, aí aqui no preview eu clico nessa bolinha e giro aqui de forma a esconder somente a Chiquinha, e para não ficar esse corte seco a gente pode descer aqui em suavizar e aumentar um pouquinho. Perfeito. E na sequência entraria o vídeo do labirinto, mas eu não quero usar um labirinto. Como fala aqui de uma face trágica da história, eu queria pegar um videozinho do Kiko chorando. Já achei aqui o trecho que eu queria, vou ajeitar ele aqui na timeline, cortar o excesso, aumentar a escala aqui para ele ocupar a tela toda, e sim, de novo dar uma ajeitadinha nas cores. É um conto trágico, repleto de... Legal demais. Vamos novamente fazer uma transiçãozinha, então eu vou copiar essa aqui que tá pronta, vou esticar para usar outro trecho. Perfeito, e agora a gente precisa de um fundo com uma fumaça. Vou vir aqui em biblioteca e vou buscar Smoke. Esse primeiro eu já acho que tá muito bom. Vou arrastar aqui na timeline, cortar os excessos e vou dar uma ajeitadinha na cor para a fumaça ficar com um tom mais amarelo. E para inserir os textos a gente vai continuar usando a mesma técnica, copiar os que já estão prontos. A primeira palavra é espetadas, então segurando o Alt eu vou copiar aqui o texto do Bexigas, arrastar aqui pra frente, cortar para ele durar só até onde tem que durar e mudar o texto para espetadas. Vou vir aqui na aba animação e a animação da entrada eu vou deixar um pouquinho mais curta porque eu vou ter que pôr uma animação de saída aqui também. Então a animação da entrada eu vou deixar aqui no 0.4, aí em saída eu também vou escolher tipo 1, mas eu vou deixar aqui 0.2 para ela sair bem rápido. Aí com o modelo pronto é só duplicar novamente e mudar o corpo do texto aqui para plus. Duplico novamente e mudo a última palavra para sabotagem. E para finalizar a gente tem que jogar nosso pack de efeitos aqui nesse trecho final também. Como já tem ele todo pronto aqui atrás, é só selecionar, segurando o Alt, clique e arrasta, cortou os excessos e rapidamente já temos aqui todos os efeitos aplicados na nossa camada final. E com isso, ufa, terminamos a parte gráfica do vídeo. Bora deitar numa rede e dar uma descansada? De jeito nenhum, vamos pro próximo passo que é um dos mais importantes, efeitos sonoros. De nada adianta a gente perder horas e horas e horas fazendo uma animação muito legal e quando for o momento de colocar efeitos sonoros a gente ficar com preguiça. É importante sonorizar aqui toda a cena e para vocês entenderem a dinâmica eu vou fazer um trecho aqui com vocês. O vídeo já começa com a entrada de dois elementos, ó. Então para simbolizar essa movimentação aqui eu posso colocar um efeito sonoro de whoosh. Vou vir aqui na aba áudio, escolher aqui efeitos sonoros e vou buscar por whoosh. Esse aqui é ótimo, vou arrastar ele aqui no comecinho da minha timeline. Esse trechinho aqui do começo que fica em silêncio, eu posso cortar e encostar ele bem aqui já onde começa. E claro, aqui em volume eu tenho que abaixar um pouco, senão fica mais alto que a minha voz. Aí aqui quando aparece esse texto na tela, eu posso colocar um efeito sonoro de teclado, como se eu estivesse digitando esse texto. Vou vir aqui em efeitos sonoros e vou buscar Typing Keyboard. Achei um aqui que parece muito bom, vou arrastar ele aqui na minha timeline, só que eu tenho que alinhar para ele começar quando o texto começa e parar quando o texto já está na tela. Aí novamente eu venho no volume e abaixo um pouquinho. No fundo tem uma labareda de fogo, então seria interessante eu colocar um efeito sonoro de fogo. Vou vir aqui e vou buscar Burn. Coloco ele aqui na minha timeline, corto os excessos, dou aquela abaixada no volume. Aqui nos momentos que tem essa transição entre uma cena e outra, eu posso usar um efeitozinho sonoro de glitch. Para isso é só buscar glitch. Esse aqui parece bem legal, mas eu vou usar só um pedacinho dele. Eu vou arrastar aqui na minha transição e ele tem que durar exatamente o tempo que dura a transição. E por enquanto já temos isso. Madruga Balões surgiu da junção de um prego e uma ideia. E dessa forma, passo a passo, com calma, você vai sonorizando cada etapa do vídeo. E para terminar, só nos falta escolher uma música. No caso do vídeo do Magnates, parece que nem tem música, mas se você ouvir com atenção, vai ver que tem uma trilha sutil de mistério que vai subindo o tom conforme o vídeo vai passando. Escuta. Lego was born from fire and death, rising from the ashes to become the billion-dollar company it is today. On one hand... Para achar algo parecido, vou vir aqui em áudio, músicas. Eu posso buscar por Cinematic Mystery ou Epic Mystery, que os dois vão trazer bons resultados. Encontrou uma música que se encaixa bem na situação? Só arrastar ela aqui para timeline e dar uma ajustada no volume para ela não ficar mais alto que a minha voz. E agora, finalmente, eu vou baixar a cabeça, acabar de ajustar os últimos detalhes desse vídeo e o resultado final foi esse. Madruga Balões surgiu da junção de um prego e uma ideia, nascendo na pequena vila até se tornar a franquia milionária que é hoje. Por um lado, a história dos balões é um conto de alegria
amor familiar e bexigas muito bonitas. Por outro lado, é um conto trágico, repleto de espetadas, complôs e sabotagem. E agora que você já entendeu e destrinchou as técnicas usadas pelos editores do Magnates Media, tá na hora de usar esse conhecimento e colocar a mão na massa. Escolhe um trecho do vídeo que você gosta, reescreve o roteiro e tenta fazer algo parecido com o que a gente fez aqui. E reunindo o material, montando as animações, assim, além de praticar o que você aprendeu, você também consegue ir criando seu próprio portfólio. E se você curtiu esse vídeo, eu nem preciso pensar muito pra saber que também vai curtir esse aqui, onde fazemos exatamente a mesma coisa, mas usando como referência uma cena do canal Elementar. Enquanto você vai lá ver, eu vou comprar um balão do Chapolin pra mim. Tchau!